Olá, meus queridos irmãos, meu bom dia a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos na nossa Sala da Esperança, onde nós estudamos a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e aqui nós, pela fé em Cristo Jesus, podemos encher o nosso coração da paz de Cristo Jesus através da esperança da sua Palavra. Bem, hoje nós vamos estudar a nossa lição, hoje domingo, manhã de domingo, o modelo de Jesus. Tá? Quero pedir a bênção de Deus com vocês, para que o Espírito de Deus esteja conosco e venha iluminar a nossa mente e também nos capacitar para compreendermos a esta grandiosa e importante lição para nós. Deus Pai, Santo que estás nos céus, agradecemos o Senhor pela oportunidade de podermos, neste momento, estudarmos mais uma lição que é tão importante para o nosso aprendizado. Portanto, pedimos estas bênçãos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Santo e Bom Espírito nos ilumine neste momento e tire todas as impurezas da nossa mente para que possamos, ó Deus, através do Espírito Santo, imprimirmos a Tua Palavra para sempre na nossa mente. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, o modelo de Jesus, nós temos aí na nossa carreira espiritual um aprendizado constante, relacionado à vida de Jesus. Tá? O modelo de Jesus é um modelo para nós. Muito bem. Lucas capítulo 2, verso 52, também Mateus 4, 23, os textos bíblicos que nós temos para a nossa meditação de hoje. Tá? Lucas 2, 52 diz para nós que Jesus crescia em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e diante dos homens. Tá? Meus amados, na nossa vida espiritual, a partir do momento que nós nascemos também no reino de Cristo Jesus, nascemos de novo, nós precisamos crescer nestas dimensões. Tá? Assim como Jesus crescia, nós também precisamos crescer. Ok? Muito bem. Jesus crescia em sabedoria. Tá? Queridos, o desejo de Deus, a vontade de Deus para nós, quando nós nascemos no seu reino, é que nós também precisamos crescer em sabedoria. O apóstolo Tiago, um dos apóstolos de Cristo Jesus, por exemplo, ele disse: vocês precisam de sabedoria, buscai dos altos céus. Tá? Então, é algo que nós precisamos na nossa carreira espiritual. Tá? Nós precisamos crescer em sabedoria. Aonde que nós buscamos sabedoria? Na fonte que é em Cristo. Por meio da sua palavra, nós precisamos aprendermos a sermos sábios. Essa é a vontade de Deus. Tá? Também Jesus crescia em estatura. Tá? Queridos, no contexto espiritual, nós precisamos crescer, porque nós ainda somos, nascemos como criança. Tá? Jesus disse para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Então nós nascemos e nós precisamos continuarmos crescendo. Tá? Salomão diz assim que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai crescendo mais e mais até se tornar dia perfeito. Então nós temos aí que crescermos, cada dia mais em conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida. Tá? Em crescimento espiritual. Tá? Também Jesus, ele crescia
espiritualmente entre Deus e entre os homens. Tá? Eu quero mencionar aqui alguns pontos importantes, queridos, que nós precisamos aprender nessas dimensões espirituais, tá? Da nossa vida em Cristo Jesus. Por exemplo, queridos, crescer em estatura, tá? Como que nós podemos crescer cuidando do nosso corpo, da nossa parte física? Ou será que Deus se preocupa somente, né, com a nossa vida espiritual? Claro que não. Deus se preocupa em todas as áreas da nossa vida, tá? Principalmente, queridos, em o cuidado do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Ou seja, nós precisamos, ao nascermos do reino de Cristo Jesus, reeducar, tá? O nosso estilo de vida, tá? Do nosso corpo. Nós precisamos reeducar na parte, né, alimentar, com os cuidados, muitas coisas que nós comíamos e bebia antes de conhecermos a Cristo Jesus. Queridos, agora nós precisamos abandonarmos e, né, reeducar o nosso corpo, tá, em um novo estilo de vida, naquilo que comemos e naquilo que bebemos. Tá? Paulo diz assim, olha, que nós precisamos honrar a Deus no comer e no beber. Tá? Quantas coisas prejudiciais à nossa saúde que nós usávamos e que agora não pode fazer parte mais do nosso estilo de vida, tá? Do nosso cardápio. Okay? Por exemplo, em Levítico 11 ali, mostrado ali um cardápio que não pode fazer parte da nossa vida, entre carnes, né, de animais, e um outro cardápio que deve ser reeducado por nós. Tá? Deus se preocupa muito com o nosso corpo. Tá? Nós precisamos apresentar o nosso corpo como o templo do Espírito Santo. E você vai colocar, né, o Espírito de Deus para habitar em um corpo cheio de sujeira, né, doentio, cheio de alimentos que são prejudiciais à saúde, que faz você ficar, né, doente, enfermo, com dor, enfim. Então, meus amados, Jesus crescia em estatura. Outro ponto importante aqui é que nós precisamos também ter como modelo de Cristo, tá? Crescer entre os homens. O que é isso? Queridos, Jesus disse que nós precisamos ser como o sal da terra. Tá? A utilidade do sal é saborear o alimento. Só que essa função dele não consegue ser feito se ele não for misturado. Ou seja, o sal dentro do saleiro ele não tem nenhuma utilidade. Tá? Da mesma forma somos nós, queridos, nós fomos criados por Deus para vivermos em sociedade, tá? Socialmente, entre pessoas. De que maneira, queridos? Nós não podemos associarmos, misturarmos com o pecado, mas nós precisamos associarmos ou vivermos em convívio com pessoas. E daí você pode pensar assim, mas agora eu sou um cristão, agora eu conheço a Jesus, eu não posso, né, estar em uma festa de aniversário, numa festa de casamento de uma pessoa que não é cristão, porque lá eles vão servir comidas e bebidas que eu não posso participar. Sim, mas e daí? Nenhum problema maléfico para você estar ali
tá? Demonstrando o amor que você tem para com Deus e com as pessoas, testemunhando de Jesus. Você não precisa comer da comida, beber da bebida que tem ali que você não pode, sabe? Mas você pode estar ali testemunhando de Jesus, demonstrando para as pessoas o quanto elas são importantes, o quanto elas são amáveis para você. Ok? Era assim que Jesus fazia quando ele esteve aqui. Ele misturava com todas as classes de pessoas, tá? E ele testemunhava, mostrando ali o reino de Deus, tá? E então, queridos, nós não podemos chegar a esse extremo de fanatismo, de ser separatista, sabe? Eu não posso misturar com esta pessoa porque ela é uma pecadora, como se eu sou perfeito e ela é uma pecadora. Tá? Por exemplo, em Mateus capítulo 4, 23, diz aqui que Jesus percorria toda a Galileia, né, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Jesus nos chamou também para esta missão, queridos irmãos, para ir levar o reino de Deus, mas ensinar as pessoas o quanto elas são importantes, quanto o ser humano, o corpo humano é importante para Deus. E curar as enfermidades das pessoas. De que maneira? Mostrando para elas que quando nós conhecemos a Jesus, tá? Jesus vai nos reeducar num novo estilo de vida, tá? Hábitos, né, de vida saudáveis. E daí, queridos, muitas delas, né, ao aceitar os ensinamentos de Cristo, elas vão ser curadas das suas doenças, das suas enfermidades, causado como consequência de um estilo de vida contrário aos ensinamentos da vontade de Deus. Foi para isso que Jesus nos chamou, tá? Então, queridos, nós precisamos seguir o modelo de Jesus, tá? Crescermos, essa é a vontade de Deus, tá? Em todo o ensinamento da palavra de Deus. Então, que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo, que você tenha um ótimo, abençoado dia e que o Espírito de Deus possa te ajudar, né? Você seguir o modelo de Jesus, crescendo, né, no conhecimento das Santas Escrituras conforme a vontade de Deus. Nós não podemos, queridos, ficarmos paralisados, anões espirituais, sem crescer em todas as dimensões, né, ensinadas pela palavra de Deus para nós. Forte abraço a todos, fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta para um novo estudo, uma nova lição.